Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em agir, em ministrar aos nossos corações, Pai. E que nós possamos, Senhor Deus, ser obedientes à tua voz, obedientes à tua palavra. E que em nome de Jesus não seja eu, mas o teu Espírito, Pai, a falar com a tua igreja. Que eu seja a boca de Deus para essa igreja. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Queridos, a gente está vendo aqui a história de Jonas. Eu vou fazer aqui um breve apanhado, né? Nós vamos ler porque eu sei que muitos não conhecem a história de Jonas. E às vezes a gente está pregando, a gente tem a ideia de que todo mundo conhece. E aí sai falando, e aí a pessoa fala assim: pô, mas eu não conheço a história, né? A história de Jonas é uma história de alguém que tinha um chamado, tinha, vamos dizer assim, um ministério, tinha um propósito, tinha uma missão, que era levar a palavra até o povo de Nínive. Mas acontece que ele ouviu muita coisa desse povo. Nínive era um povo que ele conhecia como um povo mau, um povo duro, um povo difícil, né? Um povo que não era obediente a Deus, que não temia a Deus. Ou seja, ele ouviu um relatório totalmente contrário, no sentido de que o que eu vou fazer lá? Esse povo tem mesmo é que morrer. Esse povo tem mesmo é que ser exterminado, é que acabar com esse povo. E às vezes eu e você somos iguais. A gente ouve falar mal de alguém, a gente ouve falar mal de um povo, a gente ouve falar mal de qualquer situação e toma para si mesmo sem conhecer a verdade. E toma para si, mesmo sem conhecer profundamente a história, simplesmente porque ouviu um relatório contrário àquilo em que nós achamos como certo, achamos como da parte de Deus. Sendo que aqui, quem manda ele falar com o povo é o próprio Deus. E aí o que Jonas tenta? Disse tenta, porque ele não consegue fugir de Deus. E quando ele está tentando fugir de Deus, alguns podem achar assim: Jonas foi desobediente. Será que Jonas foi desobediente ou talvez Jonas estivesse tentando fugir daquilo que ele entendia como certo? Ou talvez poderíamos chamar Jonas de o justiceiro sem causa? Ele talvez estivesse tentando fazer justiça de acordo com o seu próprio entendimento, com as suas próprias ideias, aquilo que eu falei, com o seu próprio relatório, o relatório de que alguém apresentou a ele. Deixa eu fazer uma pergunta a você, você não precisa me responder. Você que está em casa aí também não. Será que se alguém trouxer um relatório a seu respeito, o relatório vai ser totalmente positivo? Será que não tem alguém que olha para mim, olha para você e diz assim: nisso aqui ele vacila, nisso aqui ele não é bom, nisso aqui ele é vacilão, né? Para a gente usar uma palavra bem carioquês. A gente precisa, amados, não permitir que esses relatórios cheguem até nós e que a gente tome as decisões por si só. Se a gente pensar, a gente vai perceber que existem dificuldades, existem situações, mas eu quero te dizer, querido, que independente daquilo que você viveu ou daquilo que alguém esteja vivendo, o Senhor tem um propósito maior.
Deus tem um objetivo. Se você olhar para a sua vida, né, eu costumo dizer que isso é muito coisa de mãe. A mãe olha para o filho e não vê defeito. Nós fomos criados de uma maneira lá em casa um pouco diferente nesse aspecto. A minha mãe falava o seguinte: se alguém chegar falando qualquer coisa contra vocês, primeiro eu acredito neles, depois em vocês. Falei, mãe, mas a gente... Sabe por quê? Porque se eu não corrigir, eles vão ficar tentando corrigir vocês o tempo todo. E a verdade é essa. A gente precisa entender que nós somos cheios de erros, cheios de defeitos. Nós não somos os perfeitinhos de Jesus. Ao contrário, nós somos pessoas carentes da misericórdia de Deus. E aquele povo necessitava dessa misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Você entende o que é isso? É de não sermos exterminados, é de não sermos mortos. Por causa de quê? Por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos erros, por causa daquilo que nós cometemos que não agrada a Deus. Às vezes a gente quer muita justiça de Deus para as pessoas e a misericórdia para nós. Mas na verdade nós precisamos dizer: Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia na minha vida e na vida desse outro. Mas o nosso Deus é bom, amém? O tempo todo Ele é bom. Mas a Bíblia está nos mostrando isso, que Jonas tenta, nesse momento, ao receber uma missão, fugir dessa missão. Talvez você esteja tentando fugir da missão que Deus te deu. Talvez você esteja tentando fugir do propósito que Deus tem para a sua vida. Como? Eu não vou à igreja, que só assim ninguém lembra de mim, eu fico no meu canto. Eu não vou servir ao Senhor em nenhum ministério. Sabe por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Às vezes, nós tentamos nos esconder daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Por quê? Porque estamos tentando simplesmente fugir dos nossos medos. Fugir dos nossos receios. Receio de ser rejeitado. Medo de não ser aceito. Medo das pessoas perceberem que nós não somos perfeitos. Era o que Jonas talvez estivesse tentando fazer, fugir disso tudo. Mas a Bíblia diz para nós no Salmo 139, no verso 7, nós vamos ler do 7 ao 16, só para a gente entender. Olha o que a Bíblia diz para nós, Salmo 139, verso 7 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor para nós. É mais ou menos dizendo para onde eu irei, né? Para onde eu vou fugir. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós vamos ver isso aqui já já. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, olha aí, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Talvez o que Jonas estivesse tentando fazer é exatamente o que o salmista está nos dizendo. Para onde eu vou fugir? Eu vou tentar dar um jeito, eu vou tentar me esconder, eu vou tentar fugir da minha missão, eu vou tentar esconder do meu propósito. Eu quero te dizer, não há como se esconder da presença de Deus. Não há como se esconder daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Talvez você esteja dizendo, mas eu já tenho uma certa idade. Não importa quantos anos, não importa o que você já passou, não importa o teu currículo de vida. O que importa é que Deus tem um propósito na tua vida. E o Senhor te ama por causa disso.
E nós vamos ver aqui o quanto Deus amava tanto a Jonas quanto aquele povo. Porque, na verdade, querido, esse Jonas está tentando fugir por causa do relatório, por causa daquilo que ele ouviu, por causa das coisas que estavam próximas. Porém, esse Deus de misericórdia alcança aquele povo. Nós vamos ler um pouquinho da história de Jonas, mas para que você possa conhecer, amém? O Senhor, quando eu estava escrevendo ali, o Senhor falava, fala e leia, para que o povo entenda do que eu estou falando. E olha o que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1, depois do que nós lemos. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. No verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, dormia profundamente. Queridos, Jonas pagou por uma passagem. Jonas não pagou uma passagem para ir junto com as bagagens. Ao pagar uma passagem, ele tinha o direito de dormir num bom lugar. Jonas tinha o direito de comer o que o navio lhe dava como direito. Se você fizer aí um cruzeiro, você vai ter direito a boa estadia e também uma boa alimentação. Jonas tinha esse mesmo direito. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Que Jonas vai para o fundo do porão, para quê? Para se esconder. Vai para fugir do quê? Às vezes eu e você não fazemos a mesma coisa, não tentamos dormir para fugir dos nossos problemas, não tentamos fugir para tentar nos esconder daquilo que nos ameaça, ou daquilo que nos incomoda, ou daquilo que nos distrai, ou daquilo que tenta nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós. O que Jonas está tentando fazer é se esconder. O que eu e você às vezes fazemos ao tentar dormir para esquecer das coisas é tentar fugir, é tentar se esconder, quando na verdade eu e você precisamos ter coragem e dizer: Senhor, eu não vou me esconder, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Jonas se esconde, Jonas tenta fugir, e a Bíblia vai dizer que uma grande tempestade começa. Eu quero te dizer, querido, que as tempestades que acontecem na tua vida, você pode pensar assim: elas estão prontas para me destruir. O Senhor me permitiu essa doença para me matar. O Senhor permitiu que esse levante viesse contra a minha vida para que não tivesse mais jeito e agora eu fosse destruído, eu fosse derrotado. Eu quero te dizer que o propósito da tempestade na tua vida, assim como na de Jonas, não era para matar, mas era para te encontrar. A Bíblia diz que quando Adão peca, vem o Senhor até o jardim e pergunta: aonde estás? Sabe por quê? Porque o Senhor não quer te perder. O Senhor não quer, apesar de todos os erros que você já cometeu na sua vida. Eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor não permitiu essa tempestade para que você fosse destruído, mas para que você fosse alcançado, para que você fosse achado. Você é aquele que é encontrado pelo Senhor. O Senhor tem prazer em te encontrar. Eu quero te dizer, querido, que tudo que você viveu até hoje, você coloca dentro de uma sacola e diz: Senhor, eu já entendi, não adianta fugir, não adianta tentar me esconder, eu lanço fora essa bagagem e me coloco à tua disposição. Se coloca na mão de Deus, querido. Permita Deus guiar os teus passos, permita Deus guiar a tua passagem para onde Ele quer que você vá. Porque, de certa forma, querido, Jonas está tentando se esconder. Jonas está tentando fugir. Mas acontece que eu já li aqui: quem pode se esconder da presença de Deus? Como alguém pode tentar se esconder da presença de Deus? E a Bíblia vai dizer, no verso 6, chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Querido, ali Jonas está tentando se esconder nesse sono, está tentando fugir de qualquer responsabilidade. Ele está quieto,
Para ele, a morte era melhor do que cumprir a missão. Às vezes você está dizendo a mesma coisa. Eu prefiro morrer do que ter que enfrentar isso. Eu prefiro morrer do que enfrentar essa situação. Eu quero te dizer, querido, que Deus não pensa dessa maneira. Deus quer te encorajar para você enfrentar o que você precisa enfrentar. Deus quer te encorajar, te colocar de pé, te dar força, se sustentar com a sua destra fiel, para que você vença todos os desafios, para que você vença as suas lutas, para que você vença aquilo que te incomoda, aquilo que te aflige. Jonas está tentando fugir aqui quieto, no fundo, no porão. Ele poderia estar lá em cima. Ele estava pensando, se eu estiver aqui no fundo, Deus não vai me ver. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia do poder que Deus tinha. Mas no verso 7 diz assim: diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, é lógico. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É como se ele estivesse dizendo: está vendo essa tempestade aí? O Deus que eu sirvo é responsável por isso. Você tem coragem de dizer: o problema que eu estou passando, a luta que eu estou passando, Deus tem o controle na sua mão? Eu quero te dizer, querido, que Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do mar. Deus não perdeu o controle da terra. Deus não perdeu o controle de nada, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem todo o domínio. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Aleluias. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, por isso lhe havia declarado. Outra coisa que eu aprendo aqui com Jonas, querido. Ele sabia que ele era o responsável pela tempestade. Às vezes nós tentamos nos esconder. Quem é o responsável por isso? Quem quebrou? A gente, quando criança, quebra um copo, a gente tenta esconder os cacos, tenta quase que colar o copo. Para quê? Para que os nossos pais não briguem com a gente. Às vezes é a mesma coisa. A gente tenta esconder para dizer: Senhor, não fui eu, não foi eu, quando na verdade não temos como. E o que Jonas faz é assumir a sua responsabilidade. Sou eu o responsável por essa tempestade. Sou eu o responsável por essa aflição toda que nós estamos passando aqui nesse barco. E a Bíblia vai dizer então que esses homens que fizeste, pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, por isso ele havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar. Presta bem atenção. Sabe o que Jonas está dizendo? Eu prefiro morrer do que enfrentar essa situação. Eu prefiro morrer do que ir até Nínive pregar. Eu prefiro morrer do que enfrentar. Às vezes eu e você falamos a mesma coisa, querido. Mas há poder no nome de Jesus. Não peça para ti a morte, mas peça ao Senhor misericórdia. Não peça para morrer, mas peça força para aceitar e enfrentar o teu desafio, para enfrentar o teu propósito, para enfrentar a tua missão. A Bíblia vai dizer assim: se tornando cada vez mais tempestuoso, respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, para que o mar se aquietará, pois eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra. Apesar de Jonas preferir a morte, aqueles homens tinham o temor. Não vamos te lançar. A gente vai tentar chegar. A gente vai tentar solucionar esse problema. Mas não podiam, por quanto mais se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É como se aqueles homens estivessem falando assim: Senhor, eu sei que esse problema foi o Senhor que causou por causa do que Jonas está desobediente, mas não me coloca sobre nós essa culpa. Não coloca sobre nós.
E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Querido, às vezes, quando você for lançado diante do problema, pode ser que o problema se acalme. Pode ser que quando você estiver colocado no meio da situação, porque você às vezes está fugindo, mas pode ser que quando você enfrentar ou estiver perto de uma situação como essa, o mar se acalme. Sabe por quê? Porque no meio do desespero a gente não consegue tomar decisão. Porque no meio do desespero a gente não consegue andar e saber para onde vamos. Mas olha o que a Bíblia vai nos mostrar, querido. Temeram, pois, esse homem extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Querido, se necessário for, o Senhor faz de um peixe um grande escape. Se necessário for, o Senhor prepara o que for necessário para te dar o escape, para fazer de peixe um grande barco até onde ele tinha que chegar. E a gente pensar bem, querido, qualquer objeto estranho que chegar dentro de um organismo, a tendência é ser jogado para fora. O que é necessário, aquele peixe no natural colocaria Jonas para fora. Mas por que ele não fez isso? Porque aquele peixe também recebia a ordem do Deus eterno. Aquele peixe também tinha para ele um propósito. Ele também tinha um propósito, cumprir de barco, cumprir carona para Jonas chegar até Nínive. Não fuja, querido, não dá. A gente precisa entender isso. Não adianta. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então não adianta tentar fugir, tentar desejar mal a ninguém. Não deseje mal. O povo de Nínive era o povo que Deus queria alcançar. Tem pessoas lá fora que talvez você fale assim, não adianta, para ele não tem jeito. Tem jeito, teve jeito para mim, teve jeito para você. Então tem jeito para eles. Não importa o que eles fazem, não importa os erros que eles cometam. O Senhor tem propósito também nas suas vidas, queridos. Amém? Eu creio dessa forma. E ali a Bíblia começa a nos mostrar esses detalhes. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar que o peixe leva, e olha dentro do peixe, vou ler o capítulo 2 para vocês entenderem um pouco. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vão abandonar aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O peixe foi lugar de segurança. Foi o lugar em que o Senhor encontrou para socorrer a Jonas. Foi o objeto, foi a pessoa, foi a situação, foi o que você pensar para que pudesse ser. E por que eu estou falando pudesse pensar? Porque às vezes Deus vai usar pessoas, às vezes Deus vai usar situações, às vezes Deus vai usar condições para que você seja salvo, para que você seja guardado de todos os problemas que você está tentando fugir, como Jonas fugia. Mas por quê? Porque o Senhor te ama, querido. O Senhor tem misericórdia de você. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Amém? E a Bíblia vai nos mostrar exatamente esses detalhes, esse escape que o Senhor faz através desse grande peixe. E aí a Bíblia vai nos mostrar, querido,
que Jonas entende naquele momento, dentro do barco, ele tem um momento de reflexão, um momento de calmaria. Por quê? Porque para o peixe, viver dentro d'água é um lugar seguro. Então, aonde aquele peixe estava, ele estava caminhando em um lugar seguro, mas a Bíblia nos mostrou que ele foi lançado na terra. Só que ele não foi lançado na terra de uma maneira em que ele novamente estava em perigo, mas ali o Senhor o lança num lugar de segurança. Eu quero te dizer, querido, que o Senhor tem um lugar de segurança para você, tem um lugar de escape, tem um lugar de socorro, tem um lugar em que Ele vai guardar a tua vida. E a Bíblia vai nos mostrar assim no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele coloca a situação real para aquele povo. Ele coloca toda a posição em que ele estava agora vivendo, toda a situação em que aquele povo deveria enfrentar. Olha, vocês precisam entender que Deus não está feliz. E aí, lembra que eu falei que ele tinha ouvido um relatório de um povo mau, de um povo sem jeito, de um povo em que deveria ser exterminado? E aí ele vai para aquele lugar, só que diferente do que ele pensava, ele foi ouvido. Às vezes, querido, você está fugindo de falar com uma pessoa, achando que ela não vai te ouvir, pode procurá-la, porque o Senhor vai te permitir falar com ela e ela te ouvir. Às vezes tentamos fugir de situações, porque ela não vai me ouvir, ela vai te ouvir. Sabe por quê? Porque o Senhor vai preparar os ouvidos dela para você falar. Porque o Senhor tem prazer na paz, na alegria, na comunhão, querido. O Senhor preparou aquele povo que Jonas estava esperando que não iria ouvi-lo, está atento à sua voz. E mais do que atento e está com o propósito de mudar essa situação. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar no verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Aquele rei que era mau, que não dava ouvido à voz de Deus, entendeu que o Senhor misericordioso estava querendo tratar com eles. Querido, eu quero te dar uma boa notícia e dar uma palavra profética. O Senhor vai te usar para alcançar pessoas que estão perdidas. O Senhor vai usar a cada um de nós para alcançar aqueles que parece que não tem jeito, aqueles que estão com o coração endurecido até agora, aqueles que estão com o coração voltado para o outro lado, mas o Deus de misericórdia vai alcançá-los. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. E esse rei fez proclamar e divulgar em Nínive o mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem o leve ao pasto, nem bebam água. Ou seja, jejuem, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquele familiar teu que não conhece a Deus, que não serve ao Deus Altíssimo, ou que serve até mesmo a outros deuses, ele vai se curvar diante do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, e vai se converter dos seus maus caminhos, vai se arrepender e vai servir ao Deus Altíssimo, através da palavra que sai da tua boca, porque o Senhor vai usar da autoridade do Espírito da sua palavra. Em nome de Jesus, querido, creia nisso. Aleluia. Quando você pensar que não tem jeito, tem jeito. Olha aí, tem jeito. Quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira,
de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que lhe farias, e não o fez. Por causa da missão que o Senhor deu a Jonas. Ainda que ele tentou fugir, eu quero te dizer, querido, não fuja. Não fuja. Eu sei que às vezes os problemas, às vezes as situações, às vezes os relatórios te fazem pensar em fugir, mas não fuja. Permita Deus te usar como instrumento em suas mãos. Permita ser alguém usado por Deus para alcançar a outros. E eu quero te dizer que o seu coração vai se alegrar, o seu coração vai se converter, o seu coração vai ser mudado. A gente vai ver que o de Jonas tinha algumas situações ainda. Por quê? Porque Jonas vai dizer, depois você leia o capítulo 4, Jonas vai dizer: eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor não ia fazer mal, mas eu quero te dizer, querido, que se o Senhor fizer algo na vida dessa pessoa, que você talvez tenha tanto pensamento mal, você vai ver que vale a pena ter ele como aliado, ter ele como seu amigo, ter ele como alguém que também serve a esse mesmo Deus, porque volta a dizer, da mesma maneira que eu e você fomos alcançados, Deus também quer alcançá-los. Deus tem muita gente para alcançar através da tua vida. Às vezes a gente olha e começa a pensar, mas será que dá? Dá. Será que o Senhor pode me usar? Pode. Será que o Senhor quer me usar? Quer. Mas talvez você esteja vivendo exatamente aquilo que a gente falou lá no começo. Talvez esteja tentando dormir para fugir da sua responsabilidade. Dormir para fugir da sua missão. Dormir, e quando eu digo dormir, é entre aspas, no sentido de que você está tentando não olhar ou não viver o propósito que Deus tem para você, dizendo, é melhor ficar quieto. Eu quero te dizer que não. Vale a pena ser instrumento na mão de Deus. Vale a pena ser profeta na mão do Senhor. E vale a pena saber que você, quando olhar do seu lado e ver alguém alcançado por Jesus através de um convite, através de uma palavra, você vai dizer, verdadeiramente, vale a pena servir a esse Deus. E o seu coração vai se alegrar. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. O seu coração irá se alegrar quando você vê almas alcançadas através do teu testemunho, através da tua vida, através da tua palavra, ou da palavra de Deus na sua boca. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu sei que os problemas, eu sei que as circunstâncias às vezes tentam nos afastar. Mas eu quero te dizer, não fuja. Não saia do teu propósito. Eu quero te dizer, querido, que vale a pena. Quando a gente olha, a Bíblia vai nos mostrando quão difícil é quando alguém sai da presença do Senhor para voltar. A gente vai ver isso quando acontece, como por exemplo com o filho pródigo. Ele precisou viver muitas situações até ele entender que ele precisava voltar para a casa do Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai precisar passar por isso. Que as pessoas que você vai tentar falar, que você vai buscar para falar, elas também vão entender que chegou o momento de voltar para a casa do Pai. Ou que chegou o momento de conhecer a esse Deus de misericórdia, como aquele povo de Nínive. Aquele povo se converteu. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua família vai se converter. Em nome de Jesus eu quero declarar que aquele seu amigo vai se converter. Em nome de Jesus, querido. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Fecha seus olhos, queridos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Fala com Deus. Senhor, eu estou com dificuldade nesta área. Eu tenho tentado fugir. Eu tenho tentado me esconder. Eu tenho tentado fingir que vale a pena dormir, ou às vezes, ao contrário, a pessoa não está conseguindo dormir. Por quê? Porque você fica pensando, mas o seu pensamento é sempre ao contrário, é sempre que não vai conseguir, é que não vai ter jeito, é que as coisas não vão dar certo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que vai guardar o teu sono. O Senhor é aquele que vai te dar calmaria. O Senhor é aquele que vai te dar paz. Em nome de Jesus, o mar vai se acalmar. Se necessário for, o Senhor vai levantar um peixe para te conduzir até o lugar que Ele quer te colocar.
Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós te clamamos, Deus eterno, todo-poderoso, tem misericórdia de nós. Senhor, às vezes nós estamos como Jonas, tentando fugir do nosso propósito, tentando fugir das nossas responsabilidades, tentando fugir daquilo que o Senhor tem para nós como ministério. Se a gente pensar, Senhor Deus, Jonas estava tentando fugir daquilo que ele tinha como ministério, e talvez ele preferiu ter um ministério falido no sentido de abandonar, mas ele não queria fazer aquilo que era a sua missão. Senhor, tem misericórdia de nós. Sabemos que às vezes, Senhor Deus, o Senhor tem coisas para nós, e nós estamos como Jonas tentando dizer, Senhor, não a mim, eles não vão me ouvir. Ah, Senhor, eles podem até não me ouvir, mas eles vão ouvir ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, que esses que nós temos pensado, esses que nós temos falado, vão ouvir a voz do Senhor. E quando ouvirem a voz do Senhor, vão se arrepender dos seus erros, vão se arrepender dos seus maus caminhos, vão se arrepender daquilo que eles fazem que não te agradam, Pai, e em nome de Jesus, vão se converter ao Senhor eterno, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que às vezes existem dificuldades, Pai, mas Jesus, quando passava pelo cego de Jericó, ele também viu uma multidão tentando, Senhor Deus, dizer para ele, não tem jeito, deixa ele para lá. Ah, Senhor, quando aqueles homens falavam ao cego de Jericó, esquece que ele não pode te ouvir, nessa hora o Senhor parou para ouvir a ele, Pai, e eu creio em nome de Jesus, que da mesma forma, o Senhor vai parar para ouvir o teu servo clamando, salva ele, cura ele, liberta ele pelo poder que há no nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Deus, tem misericórdia. Ah, Senhor Deus de misericórdia, tem misericórdia. E eu sei que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Renova ela nesta noite. Renova ela amanhã na vida dessa pessoa, na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Deus eterno. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai tratar, vai trazer, Senhor Deus, para a tua presença, aqueles que o Senhor tem propósito através de nós. Mas nós queremos também te pedir, Senhor Deus, cura aqueles que estão enfermos. Ah, Deus, tu és o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Não há enfermidade que possa resistir à tua palavra. Basta uma palavra tua, Senhor, e o cenário e o decreto será mudado, Deus. Porque não há ninguém, Pai, que possa resistir à tua voz. Em nome de Jesus, dá ordem, Senhor Deus, para que pessoas sejam curadas nesta hora. Se tem alguém com dor, se tem alguém com algum problema, em nome de Jesus, visita agora, Senhor Deus, o seu corpo físico, visita agora a sua alma, para aqueles que estão clamando, Pai, com dores na alma, com dores na aflição, com dores de angústia. Ah, Deus, em nome de Jesus, cura para a glória do teu nome, liberta para a glória do teu nome. E eu quero dizer a você, enfermidade, em nome de Jesus, sai e não volte mais, pelo poder que há no nome de Jesus. Ah, Senhor, visita aqueles que estão em casa, visita aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus, cura pelo poder que há no teu nome, Jesus. Mas aqueles que também estão em casa, aprisionados, Pai, por uma corrente invisível aos olhos humanos, mas que o Senhor tem poder para ver e tem poder para quebrar, tem poder para arrebentar esse jugo, Pai, em nome de Jesus, quebra essas correntes, quebra essas cadeias, quebra esses cadeados, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, e liberta essas pessoas, Pai, para que elas possam voltar para a tua casa, para que elas possam voltar para a tua presença, para que elas possam voltar a ter a alegria no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai, vai colocando a alegria, que é um fruto do Espírito, no coração de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus.
traz alegria, paz, em nome de Jesus, que os frutos possam, Senhor Deus, ser evidentes na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar, Senhor Deus, paz, alegria, prosperidade, saúde, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Assim eu oro, Pai, e agradeço, porque eu creio que nós ouviremos testemunhos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus.